Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 9 de julho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, e a primeira leitura da liturgia da missa de hoje é do livro do Gênesis, capítulo 46, versículo de 1 ao 7, aí pula, pega o versículo 28 ao 30. A leitura de hoje descreve a descida de Jacó e sua família até o Egito, porque o faraó autorizou José a trazer a sua família para o Egito e mantê-la, sustentá-la ali no Egito, ajudá-la. E aqui a leitura ela vai descrever um pouco Jacó que se dirige ao Egito. Porém, Deus lhe aparece num sonho, numa visão, confirmando que essa descida, essa ida do pequeno núcleo do que será o futuro povo de Israel, mas esta família patriarcal deve ir sim descer ao Egito porque o Senhor está permitindo. E lá no Egito, Deus fará desse povo uma grande nação, diz o Senhor a Jacó. Engraçado, a leitura começa dizendo: Israel partiu com tudo que tinha, mas quando Deus chama ele, não chama de Israel, chama de Jacó. Para que ele, descendo ao Egito, lembre quem ele era. Que aquilo que ele antes vivia de ser o cara ladino, esperto, não. Agora, ele já se conhece um pouquinho. Cuidado para não acontecer o de antes. Por isto é que Deus diz: Jacó, sou eu que estou permitindo que você vá ao Egito. Não é obra da tua cabeça, da tua artimanha, Não. Agora é uma situação diferente. E vai dizer que depois reconduzirá, no fundo, esse povo de volta à terra. E veremos, porque está preparando essa descida de Jacó e sua família ao Egito para abrirmos em breve, não sei se a liturgia da igreja ainda não conferi, se passaremos para o livro do Êxodo. Mas só para vocês terem ideia, de que há uma história de salvação em curso. E o povo tem que ir ao Egito, se tornará escravo, Deus libertará, e essa libertação, essa saída do Egito, é que constituirá a eles como povo de Deus, povo da aliança. Por enquanto ele está em germe, tudo isso sendo construído. E Jacó, claro, vê o seu filho, José, que não tinha, depois da suposta notícia da morte de José, porque os irmãos o venderam, se encontram, é um encontro emocionado, etc. Mas o que eu queria destacar para nós hoje, do que interessa um pouco saber deste texto hoje? Olha para a tua vida, para coisas que acontecem na tua vida. Deus permite. Deus daí vai tirar talvez algo que você não enxergue. Por que Deus me conduz, me leva aqui, não me leva para lá, não me deixa para lá? E olha, parece que me força a estar aqui. Deus, ainda que a gente não enxergue, tem um olhar, tem um plano de salvação para você e talvez para tantos que te rodeiam, em vista desta história. E aqui o Senhor está tentando encorajar, animar, tirar os medos do coração de Jacó, para que ele entenda que isto que está acontecendo, agora Deus o está permitindo. Não é ele, Jacó, que está fazendo as coisas pela sua cabeça, como você e eu. Nos entreguemos, nos abandonemos à história que Deus faz conosco. Dessa história, Deus quer fazer algo bom na tua vida e na minha. O evangelho de hoje, da liturgia de hoje, desta sexta-feira, é do evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao 23.
é ainda a continuação das instruções que está dando aos seus discípulos quando os envia 2 para anunciar a boa nova do reino, que o reino dos céus está próximo, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E os enviou 2. E está aqui ainda dando instruções. Qual a primeira coisa que nos diz hoje o Evangelho para os discípulos que são enviados? E talvez hoje ajude você e a mim, aquele que trabalha na catequese, na missão, ou até nós, a mentalidade que temos do que é a igreja, não da missão da igreja. Porque diz Jesus, olha, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Não se faz isto. Se a função do pastor é proteger a ovelha dos perigos do lobo, das cobras, ladrões, eu sei lá, como é que este pastor, que é Jesus, envia estas suas ovelhas, que são estes apóstolos enviados, como ovelha no meio de lobos? Mas aqui não é essa a questão. Aqui o Senhor está dizendo, cuidado. A vossa missão não é feita para o sucesso. Olha como vocês vão se dar bem, como vão acolher. Não. A vossa missão, como é dura, porque é chamar o homem à conversão, a abandonar as suas paixões, desejos, vontades, impulsos, escravidão, estar escravo de que tudo seja como eu quero, como é mais. Os homens, aqueles aos quais eu vos envio, vão se resistir. Vocês verão que vocês anunciam com docilidade e a reação, muitas vezes, aquele aos quais temos que anunciar, é uma reação feroz como a de um lobo, se defendendo, não aceitando, argumentando, querendo. Então, que a gente não caia na ilusão. Eu estou anunciando e todos vão acolher, e como é o Senhor que me envia com autoridade e poder. Então, olha, mas o Pai enviou seu Filho com autoridade, o Filho de Deus. E mesmo ele anunciando, pregando, fazendo milagres, recebeu como paga o ódio, a rejeição, o desprezo, a morte, a cruz. É isto que Jesus está tentando dizer aos discípulos. Vocês estão participando da minha missão, daquilo que eu vou ter que enfrentar. Não se iludam, que agora, como pelas vossas mãos, podem ser feitos milagres, curas, e isto subir a cabeça. Não, vocês são ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, porque a serpente é prudente para dar o bote, não é boba. Né? Espera um momento e ela protege a cabeça para não morrer. E simples como as pombas. É uma ave meio simples, sem graça, não tem nada de encantador na pomba. Sim, muito pouco. Por isso, Jesus continua ainda dizendo que os homens vos entregarão aos tribunais, vocês terão que dar testemunho como se fossem criminosos diante dos homens. Não só isso, alguns vão entregar vocês à morte. Né? O pai, o irmão entregará ao irmão, o pai entregará ao filho, etc, etc. Por isto, a reação que tem o mundo para o qual o Senhor envia pode ser até violenta, de perseguição, de martirizar aqueles que são enviados, como é o caso dos apóstolos. E o que diz Jesus é, o Espírito vos acompanhará, eu vos acompanharei na missão, com meu Espírito. E por isso, não premeditem a vossa resposta, a argumentação diante do tribunal, ou a vossa... Não, o Espírito. Este Espírito, porque eu estou enviando vocês em missão e dirá um evangelho que Jesus os enviou a toda parte e lugar que ele mesmo deveria ir. Então, eles estão participando desta missão de Cristo, de rejeição, de incompreensão, e Jesus dando a vida, mas o pessoal, como eu vou te dizer, eles pagam o mal com o bem. Jesus dá o bem
e recebe como paga o mal. Os discípulos vão participar dessa missão. Como é a missão da igreja hoje? Não podemos cair na ilusão do sucesso, da fama, e se fizesse milagres, então a igreja estaria cheia e as pessoas acolheriam o evangelho. Não. Jesus fez muitos milagres e ainda assim morreu crucificado. Os apóstolos fizeram sinais, milagres pelas suas mãos, ainda assim muitos deles foram martirizados, levados às arenas, enfim. Se você e eu queremos participar da mesma missão de Cristo, prepara para rejeição, incompreensão, não aceitação. Não é tão simples. Hein? Por isso espero que o Evangelho de hoje é um convite a não desanimarmos, a saber que o Senhor muitas vezes nos envia no mundo como testemunhas do seu amor, da sua misericórdia, para ser um sinal que atrai ao mundo, mas às vezes não seremos acolhidos. Deus tem que preparar o coração de alguém para que ele acolha aquilo que você e eu dizemos, o testemunho que damos ao mundo. Não é para sucesso, fama, não. Qual é a missão a qual, no fundo, que Jesus envia os discípulos? Participar do mistério da cruz, da rejeição, da incompreensão, da perseguição, que é o mesmo mistério e ministério que Jesus veio aqui fazer, realizar, do qual ele fez parte. E nós somos convidados, se queremos ser igreja, se queremos ser esses discípulos de Cristo que são enviados, participar desse mesmo mistério de dor, de rejeição, de incompreensão por parte do mundo, por parte daqueles que rejeitam, não querem ser escolhidos, chamados ao reino dos céus. Espero que de verdade não desanimemos, nem nos deixemos abater pela tristeza, pelo aparentemente fracasso, a rejeição do mundo à missão da igreja. Este mundo hoje que cada vez mais cresce contra a igreja e aquilo que ela anuncia. Não desanimemos, nos encorajemos e fortalecemos na nossa missão, no nosso testemunho diante do mundo. Oremos. Bendita és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Bendita és tu por esta palavra. Ajuda-nos com teu Espírito a não termos medo da incompreensão, da rejeição, da perseguição, por causa da tua palavra, por causa da maneira de que tu nos convida a viver. Ajuda-nos sempre a acreditar que essa palavra se cumpre e se realiza na nossa vida. Isto pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.